Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. Hoje nós vamos continuar aí a habilidade que nós trabalhamos ontem, aí eu vou falar para vocês. Para me acompanhar, ser o porta-voz de vocês no chat, acompanhar o que vocês estão falando. Quase que ele não chega no horário, mas ele está presente. Professor Osmar. Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação. Eu sou o professor Osmar, quase que eu me atraso também, é verdade. Muito bom dia a todos, né? Acompanhando aqui o bom dia do pessoal, Jonas, pessoal da escola Álvaro de Souza Vieira, lá de Ribeirão Pires, professora Rosana com a gente, em nome da Rosana do bom dia a todos, muito bem-vindos a essa aula de matemática aqui para o 7º ano, é isso, Jonas? Isso aí, hoje então já é a terceira aula nossa, né, a última da semana pra gente de matemática, é a terceira aula da situação de aprendizagem 2, aí ó, só para retomar para vocês aí acompanharem, quem perdeu e tal, cada situação de aprendizagem nós vamos fazer em 2 semanas. Então, essa é a primeira semana, né? Nós começamos essa situação de aprendizagem aí. Então, a cada 2 semanas ali bonitinho, nós fazemos a situação de aprendizagem. E essa é a terceira aula. A habilidade que nós estamos trabalhando é a 10, então lá do 6º ano, que é resolver, elaborar situações e problemas que envolvam adição ou subtração com números racionais positivos na representação fracionária. Então essa ideia aí que nós vamos continuar, que lá desde o começo da segunda-feira que vocês viram. Então nós vamos retomar aí de novo a fração, olhar para um outro aspecto. Hoje nós vamos falar sobre as frações equivalentes, né? Então essa coisa aí do que é uma fração igual a outra e assim por diante. Beleza, Osmar? Beleza, frações sempre recorrente aqui nas aulas do Centro de Mídias, mas vamos trabalhar. Beleza, então eu vou dar uma ideia para vocês mais ou menos aí da onde a gente chega na questão da fração equivalente, que eu quero, por favor, anota aí no caderno, né? Deixa anotado aí no caderno. Então, sempre separa o material, deixem anotado que a fração equivalente, né? Ela basicamente é a mesma coisa, né? Uma outra fração, só escrita com outros números, né? Literalmente a mesma fração, literalmente o mesmo aspecto, e hoje nós vamos tentar identificar isso de uma forma mais simples, beleza? Então, na telinha de vocês está aí, ó. São frações que representam, né, no caso das frações equivalentes, então são frações que representam a mesma parte e o todo, ou seja, apresentam valores distintos na representação, mas no caso aí, né, na parte e no todo é a mesma coisa, é a mesma ideia. Então o que eu tenho aí de ideia para vocês? Eu coloquei o 9/5, que eu vou representar uma fração para vocês, ó. Então eu tenho 9/5. Eu posso fazer uma afirmação. O 9/5 é igual a 18 sobre 30 avos. Mas por que ele é igual? Por que essas duas frações eu posso falar que é igual se os números são diferentes? Eu posso dizer que é igual por quê? Porque eu multipliquei por 2 no numerador, essa parte de cima, e porque eu multipliquei por 2 esse denominador, essa parte de baixo. Então o que eu fiz aqui? O que eu coloquei? Vou até colocar a caneta aqui. Deixa eu pegar a caneta. Opa! Pedi para o diretor ajudar aqui a arrumar. Deixa eu pegar a caneta aqui. Então, o que eu vou fazer aqui na questão? Ó, vou voltar aqui para vocês. O que eu fiz? Eu peguei o 9, multipliquei aqui pelo 2, e aí eu encontro o 18. O 15, fiz a mesma coisa aqui, ó. Multipliquei pelo 2, encontrei o 30. Eu posso dizer que as frações são equivalentes, ambas aí, ó, possuem a mesma, né? Se você olhar o mesmo todo, se você fizer a divisão, 9 dividido por 15, 18 dividido por 15, você vai encontrar o mesmo decimal, que nós vimos aí na aula passada, né? Então a fração é equivalente, elas se equivalem. Eu poderia fazer também, em vez de uma multiplicação, poderia fazer uma divisão, Osmar. Então, por exemplo, 3/5 eu posso afirmar que é igual a 9 sobre 15 avos, ou 9 sobre 15, e também é igual a 18 sobre 30 avos. No caso aí, o 18 sobre 30. Então, o que eu fiz aqui? Em vez de multiplicar, eu também fiz uma divisão. Então, eu fiz essas duas operações aí. Então, eu dividi por 3 a parte de cima, que a gente chama de numerador, e dividi essa parte de baixo aí, né, Osmar? Esse denominador por 3. Então, 9 dividido aqui por 3... dá 3. 15 dividido por 3 dá 5. Então, todas aqui, né, Osmar? Sim. Todas essas frações aqui, ó, 3/5, 9/15, 18/30,
todas são equivalentes. Todas são. Qual que é uma diferença que geralmente acontece, que aí eu vou pedir para vocês anotarem, que é uma situação. Existe uma fração que é irredutível, né, Osmar? Sim. Essa fração 3/5 aqui, ó, nós chamamos ela de irredutível. Porque eu não consigo simplificar, eu não consigo voltar, eu não consigo dividir mais, eu não consigo resolver mais ela, né? Eu não consigo simplificar. Verdade, Ana. A gente cria essa questão, né, que a fração equivalente, ela está sempre associada à ideia da simplificação, igual você falou, né? Mas pode ser obtida fazendo a multiplicação também, né? Bastante comum, e a gente se habitua com isso mesmo, né? Acho que a ideia da simplificação, ela está muito presente na nossa rotina. Simplifica a fração, simplifica. Na realidade, a busca da equivalente você consegue também através de um produto, né? Isso mesmo. E uma coisa aí, ó, tô pedindo para vocês hoje anotar, porque é muitas definições, né? É uma definição mais ou menos aí, é importante vocês deixarem anotado. Anota como observação. Então coloca aí no caderno uma observação. O que você fizer no numerador, você tem que fazer no denominador. Então, de novo, para você anotar. O que você fizer na parte de cima, se você multiplicou por 2, se você dividiu por 2, se você multiplicou por 10, sei lá, o que você fez em cima, na multiplicação ou divisão, você tem que fazer no denominador. Vou pedir para o diretor voltar na telinha, que é o que isso aqui representa. Ó. O que eu fiz em cima, eu fiz aqui na parte de baixo, né, Osmar? Sim. De novo. Então, o que eu fiz aqui no numerador, eu fiz no denominador. Tanto na multiplicação, quanto na divisão, né? Ó. Ambos aqui, eu fiz a mesma operação. Multiplicar por 2, ou no caso aí dividir por 3, o que você faz no numerador tem que ser feito no denominador, é muito importante isso. É um princípio importante, inclusive você deu uma aula no ano sobre equações, né? Essa ideia do equilíbrio, essa ideia da igualdade, né? Você mexe de um lado, você tem que equilibrar, né? E vai ter uma aula sobre isso no 7º também, né? Isso mesmo, mais pra frente vocês vão ter aí, ó, uns spoilers aí de como fazer essa equação. Beleza. Então, anotem aí, deixa bem anotado essas observações, que ela vai, basicamente, nós vamos rever aí muitas vezes, e é assim que você encontra essa fração equivalente. Beleza? Vamos então tentar um exemplo? No exemplo que tá aí, ó, tá no caderno do Aprender Sempre, que ele tá assim, ó. Vamos relembrar. Duas frações são equivalentes quando têm o mesmo valor em relação à mesma unidade. Nas 3 figuras abaixo, a parte pintada, no caso, é a mesma, mas apenas 2 frações são equivalentes. Então eu estou olhando ali, ó, figura 1, figura 2 e figura 3, aí eu quero saber quais são. Então, quais são as 2 frações que são equivalentes? Melhor, é um exemplo, mas eu vou dar um minutinho para vocês no chat me responderem, tá? Para a gente mudar aí a dinâmica. Quais são as 2, no caso, né, as 2 frações equivalentes? Ou melhor, quais são as 2 figuras aí que você acha que é equivalente? Beleza? Fala as 2 figuras para mim, a gente já retorna aí. Bom trabalho. Interações, cheio das piadas. Hoje, professor Hélio, figura 2 e 3, resposta lá dos seus alunos. A Thaís transmitindo aqui a resposta da Heloísa, figuras 2 e 3 também. Aqui o pessoal tá só 2 e 3, viu? Tá? É isso aí. A escola Soichi. Eita, nós. Mabês. Nossa, não vai sair. Tá? Professora Eliane, escola Soichi, tá? Aqui de São Paulo. 2 e 3. Abraço pessoal lá do SAB, Sara Arnold Barbosa, lá de Votuporanga. Então, a professora Camila acompanhando aqui
a nossa aula. Abraço a todos aí, obrigado pela participação sempre. De maneira geral, 2 e 3, Jonas. Boa, é isso aí. Então a ideia aí, eu acho que vocês já lembraram da aula passada, a questão da parte, do todo, o que você está pegando, o que é igual. Então, na telinha de vocês eu coloquei uma animação para representar isso. Então, como vocês falaram, né, a figura 2, ó, tem esse todo aí, né? Essa parte aí que foi destacada. Se você observar, é o mesmo tamanho da figura 3. Beleza, mas não é só a parte, no caso, não é só o todo que você representa que é uma fração equivalente. Eu também tenho que observar a parte que foi destacada, ó. A parte que foi destacada aqui na figura 3 é a mesma parte destacada na figura 2. Então eu posso falar que ambas, né? Que ambas, figura 2 e 3, são equivalentes. Mas como que eu posso representar isso? Eu posso representar assim, ó. Então, por exemplo, aqui na figura 2, eu tenho apenas uma parte dos 3 aqui que é o todo. Então, ó, uma parte de 3. A mesma figura, na figura 3 aí eu posso fazer diferente, ó. Eu peguei 3 partes do quê? Então aqui, ó, 3 partes. Do total aqui, se você observar, tem 9, ó. Vou até fazer a continha com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aqui, então eu tenho o meu todo aqui 9. Então eu posso dizer que ambas, né, tanto visualmente quanto na fração ali, são equivalentes, Osmar. É verdade. Aí a professora Denise tá com os alunos lá da PEI Esther Medina, tá? E ela falou que o pessoal lá do 7º ano tá arrasando, tá? Obrigado, Denise. Obrigado, pessoal da Escola Esther Medina. Valeu, obrigado. Boa, isso aí. Agora, então, já que vocês estão arrasando aí, já que vocês estão quase que craque nesse aqui, é um pouquinho mais difícil aí. Toda vez que você representa, você fala ali, a resposta é isso. Mas por quê? Eu acho que esse talvez agora seja a questão mais difícil. Então, a pergunta aí na atividade que eu vou fazer para vocês é a seguinte. Pode pôr na telinha que é por que a outra fração, no caso a 1, não é equivalente a essas duas. Por quê? Vou dar para vocês aí 3 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho. Voltamos aqui com algumas interações. A professora Elza e o Gabriel disse que é irredutível, tá? Aqui um comentário aqui do professor Carlos, ele diz assim, esse questionamento é importante, tá? O pessoal lá da escola da PEI, João Ortiz Rodrigues, aluna do 7º ano, respondeu que o todo é menor. Nossa, excelente tá? resposta. Olha que legal, tá? Pessoal aqui, porque, ó, a professora Regina tá falando aqui dos seus alunos, porque não tem o mesmo número inteiro, tá? O Cauã, é isso, o Cauã tá lá com a professora Thaís, porque ela é o de menor tamanho. E por aí vai, Jonas. Tudo bem? Isso aí. Então, nessa relação, principalmente que nós estamos utilizando a imagem, nós utilizamos uma figura, né? Nesse caso, essa resposta aí, literalmente do todo, é isso que eu quero que vocês enxerguem aí. Não é porque eu estou representando ali uma fração que necessariamente o todo é o mesmo. Então, por exemplo, vamos falar aqui, 1/3 do meu tamanho é um número determinado. 1/3, vamos falar a mesma fração, 1/3 do tamanho de uma outra pessoa. Do Osmar, por exemplo, o tamanho não é o mesmo, né, Osmar? Não. Vou até pedir para você ficar em pé, vamos lá. Não? Cuidado com o microfone, vamos lá. Com o microfone. Ó. Não, vem para cá. Contrário, isso, né? Vem para cá, ó. Se você observar, eu sou mais alto, né, Osmar? Um
pouquinho. É, bem mais alto, ó. Não é nenhum jogador de basquete. Ah, mas sou bem mais alto, olha isso. Tá bom, vai. Ó, vai, bem mais alto. Então quer dizer que o inteiro do Jonas é maior que o inteiro do Osmar. É, Não é? sim. Então é essa. Boa. Então é essa a ideia, né? Então essa ideia Pode que... sentar? Pode sentar, Obrigado. seja... Professor. Eu me senti um aluno participando. O professor chama. Ô, Osmar, vem cá. É o exemplo, O né? exemplo, é. É o exemplo. Então o todo, né? Essa relação de todo aí, vocês têm que observar o inteiro. Como vocês viram aí, essa parte desse todo e representação. Vou pôr a resposta para vocês na telinha, que nós vamos observar isso mesmo. Então a figura em relação à outra não tem o mesmo inteiro, né? Sim. Então se observar aqui, ó, o inteiro é bem menor, né, Osmar? Sim. Ó, é bem menor que o anterior. Então o que eu quero que vocês principalmente observem, né? Por enquanto, nós vamos ali escrever a fração, colocar num contexto. Toda vez que a gente escreve a fração, nós admitimos que é o mesmo inteiro. É né? verdade. As Nós respostas por aqui vão todas nesse caminho. Alguns, todos sinônimos. O inteiro é diferente, o tamanho que é diferente, por causa do todo, enfim. Eles vão Isso variando, mesmo. mas no final é tudo a mesma coisa, viu? Então Legal. a forma, né, de explicar Sim. talvez seja diferente, mas a ideia é a mesma. Vou até colocar, pode pôr a animação para eles, diretor? Então vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, essa figura 1, né, essa parte. Se observar, ó, ela é bem menor, né? Ela é bem menor que a figura 2. Então, por conta disso, ó, por conta disso, dessa mudança aqui, ó, ela com certeza não representa o mesmo inteiro. Por isso que as frações nunca aí serão equivalentes. No entanto, é bom ressaltar que, aparentemente, ó, a parte que foi destacada para as três figuras é a mesma, né? Sim. Então, aparentemente, aí essa parte é semelhante, né? No entanto, o inteiro é diferente. Por isso que eu nunca teria uma fração equivalente. Perfeito. Beleza? Boa. Vamos para a segunda atividade, ó. Nessa segunda atividade aí, um pouquinho mais de tempo eu vou dar para vocês, que é o seguinte, ó. Pedro, Cláudia, Ana e Laura foram comprar presentes para os seus pais. Quanto cada um gastou? No caso, né, das 4 frações, quais são equivalentes? Justifique aí sua resposta. Então, eu vou dar 4 minutinhos para vocês, porque tá a tabela bonitinha aí, ó. O Pedro gastou 2 décimos, Pedro gastou 2 décimos, a Ana gastou 3 sobre 12avos, o Cláudio gastou 1 sobre 6 aí, a Laura gastou 3 sobre 15. Só que os inteiros aí até então é o mesmo, beleza? Então aí eu quero saber quais são frações equivalentes, quem gastou mais, quem gastou menos. 4 minutinhos, porque essa aí demanda um pouquinho mais de tempo, a gente já retorna. Bom trabalho.
Nós retornamos rapidinho para alguns esclarecimentos. Ali está a página 106, na realidade é a página 80, segundo a professora Camila e a professora Valéria também nos dando essa informação. Essa confusão se dá porque essas respostas aí elas são tiradas do caderno do professor. A gente tira do caderno do aluno, mas quando passa aí pela revisão, existe esse ajuste. Então a gente vai procurar tentar sanar esse problema aí. Tudo bem, Jonas? Tá? Beleza. Professor João Batista falando, pô, mas nós não somos mencionados, João. Temos mais de 46 mil pessoas. Peço perdão a você e a todos que a gente não consegue mandar o recado aí e ler as respostas, tá, João? Mas a gente, de alguma maneira, tenta contemplar a todos, tá bom? Peço desculpas em nome da gente aqui e de todos, tá bom? Pessoal da Escola Estadual Jesuíno de Arruda, lá de São Carlos, o Jonas, professora Roselaine, e eles descrevem a resposta como 2/10 e 3/5, que são as 3/15, perdão, que são equivalentes, tá? A professora Denise está lá com o Gabriel, e ele diz que são equivalentes às frações relativas. O Pedro e a Laura responderam 2/10 e 3/15, e aí existe a redução, a simplificação para 1/5. Tudo bem? Um abraço lá para o pessoal da escola Dom Tarcísio Ariovaldo do Amaral, lá com o professor Cícero. Tudo bem? E as respostas caminham por aí, Jonas. É isso. Boa, obrigado. É isso mesmo. Da fração, acho que vocês, talvez visualmente ela não aparente aí ser a mais simples possível, por isso que talvez encontrar o valor seja o caminho mais fácil. Foi o que eu montei aqui para vocês, ó. Então, no Pedro lá, a gente já fez isso aí, então multipliquei, divide o 30 por 10, e aí multiplica por 2, então 30 dividido por 10 dá 3, vezes 2 dá 6, né? Então, eu fiz essas contas aqui. Então, o Pedro vai gastar R$6, a Ana vai gastar 7,50, o Cláudio vai gastar 5 e a Laura vai gastar 6. Qual que tem igual, né? Quem tem igual é a Laura e o Pedro. Então, eu posso dizer que essa fração é equivalente a essa porque existe o mesmo todo, né? Existe o mesmo inteiro. Então, por conta disso, eu consigo representar, né, Osmar? Sim. Então, vamos lá, colocando assim. Então, são equivalentes as frações 2/10 e 3/15, né? 3/15, pois tem o mesmo valor. Então, essa foi a ideia que eu construí para chegar nisso. Mas, existem alguns outros modelos de vocês executarem. Então, por exemplo, ó, 2/10 é a mesma coisa que eu escrever aqui, ó, se eu multiplicar por 15, eu vou por 15. Daria para fazer diferente, tá? Daria para dividir por 2, você fazer de uma outra forma. É a mesma coisa se eu multiplicar por 15, no caso aí eu teria 30 sobre 150. Então, 2 vezes 15 aqui, eu encontro 30. E 10 vezes 15 aqui, 150. Então, esse foi o caminho que eu montei. O 30 e o 150, que está aí na fração, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 10 no numerador e no denominador, ó. Divido ambos por 10. Aí eu encontro 3/15. Aparentemente, ó, lembra, ó, as duas frações aqui são equivalentes. Essa aí demanda um pouquinho mais de tempo, digamos assim, porque eu tenho que fazer mais de uma operação, né, Osmar? Sim. Aparentemente elas não são semelhantes visualmente, mas elas são, no caso aí, equivalentes, né? Você consegue ver essa equivalência. Beleza? Beleza, Jonas. Então, vou deixar lá já o QR Code, coloca aí. Gostaram da aula? Gostaram da ideia da aula? Coloquem lá a sua avaliação, o que vocês acharam. Gostaram que eu sou maior que o Osmar, que eu sou mais alto? Então coloca lá no chat o que vocês acharam, coloca lá na avaliação. Obrigado, Osmar. Obrigado a você, Jonas. Obrigado a todos que participaram da aula. Sempre um prazer estar com todos. Valeu, obrigado. Obrigado, sétimo ano. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Semana que vem tem aula, então semana que vem não percam aí a próxima aula. Nós vamos fazer aí as operações com esses valores, beleza? Então, tchau, rapaziada. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.